qual é o tema? O tema é Deus não somente providência, Deus é a provisão. Qual que é o tema? Deus é não somente providência, mas é a provisão. Beleza, para a gente entender esse assunto, nós precisamos ver várias coisas. E uma das coisas que a gente precisa analisar é o quê? Hoje, pelos nossos olhos, pelos olhos humanos, o Brasil não está passando por um tempo muito bom, certo? O Brasil está passando por um tempo difícil, em todos os sentidos, econômico, no sentido também de moralidade, de padrão. O Brasil não está tão bem assim. E o que acontece? A gente fica esperando acontecer alguma coisa. A gente fica esperando alguém, sei lá, o presidente, senador, alguém fazer alguma coisa para que mude esse quadro, certo? E essa posição nossa de esperar acontecer alguma coisa mostra o quê? Que nós estamos acomodados. O que mais? É aí onde eu quero chegar, mas não mal acostumados. Mal acostumados? Vamos surgir das ideias. Inconformado. Qual foi a pergunta? No meio de tudo isso, essa posição de esperar acontecer alguma coisa. Por que a gente tem essa posição de esperar acontecer alguma coisa? Por quê? E a gente vamos ver então. Queria fazer uma pergunta. Quantos aqui foram alcançados por Jesus? Levanta a sua mão. Amém. Se você não foi, hoje é a noite. Hoje é o dia, né? Por quê? A partir do momento que a gente é alcançado por Jesus, acontece uma coisa. Nós saímos da condição de necessidade ou de necessitado e passamos para a condição de provisão ou provedor. Como assim? Porque o que acontece? A necessidade, muitas vezes, ela nos leva a ficar esperando acontecer alguma coisa. Como eu dei o exemplo no começo, a gente está esperando uma resposta de vir de algum lado. E aí você abre lá na Rede Globo, na mídia, e você vê que não são positivas as informações. E aí você fala, nossa, deu ruim, já era. Vou ficar aqui na minha situação de necessidade, ou de necessidade. Mas não é isso. Mas aí você fala assim, como assim? Eu aceitei a Jesus, agora vou ser provedor? Provedor de quê? O que eu tenho para oferecer? A resposta é, o que você tem dentro de você? Uma pergunta. A resposta é uma pergunta. Como o pastor fala, é uma pergunta retórica. Onde ela mesma já se responde. O que você tem dentro de você? Cri. Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus? O que você tem dentro de você? Jesus. Bichua. Ou seja, o que você tem para oferecer? Nós não temos. Jesus sim. E é exatamente nesse ponto onde eu quero chegar. Existe uma necessidade. Nós estávamos nessa condição e nós somos alcançados por Cristo. E agora, nós não vivemos mais necessitados. Ou nós não estamos mais nessa condição. Ao invés de ficarmos esperando acontecer alguma coisa, nós temos uma resposta para essas necessidades. E qual é essa resposta? Jesus. Jesus é a resposta. E nós temos essa resposta dentro de nós. Olha só que interessante. Quando Lúcifer estava no céu, lá, a Bíblia fala que do nada surgiu um desejo no coração dele. Qual foi esse desejo? Do nada nada, né? De tomar o lugar de Deus. E deu certo esse plano dele? Não. Nunca será. Deu ruim, né? Ele foi tentar tomar o lugar de Deus e deu ruim. Não deu bom. Mas olha só que interessante, a estratégia dele continua a mesma. Mas aonde agora que ele quer tomar o lugar de Deus? Na minha e na sua vida. Porque aonde que é o lugar que Deus habita? Em nós. A estratégia dele continua a mesma. Ele tentou tomar o lugar de Deus lá no céu, não deu certo.
Aí Deus fez um plano e trouxe o céu a nós, através de Cristo. Hoje nós somos morada, nós somos casa dele. E Satanás constantemente tenta tomar o lugar de Deus em nós. Mas como assim é? E aí você vai entender. Onde estão os recursos? Na Bíblia. No governo? No banco? Na conta? Onde está o recurso então? Palavra. Na comida? Na bebida? Em nós. Os recursos estão em nós. Nós temos o recurso dentro de nós. Nós somos a resposta de um clamor, de uma geração. Nós somos a resposta de uma necessidade que tem se feito mais visível nesses dias. Você que vê jornal, que assiste televisão, você sabe o que eu estou falando. Pessoas se matando, pai matando filho, filho matando pai, famílias sendo destruídas. Isso mostra o quê? Uma necessidade. E o recurso está em nós, para suprir essa necessidade. Quantos aqui conhecem a história de José? José era um dos filhos lá de Jacó, um dos 12 filhos. A Bíblia fala que ele era o filho mais querido, não sei porquê, mas ele era o filho mais querido. Até que Jacó dava presente para ele e tal. E os irmãos dele vendo isso ficou, como assim? Mateusão aqui todo pago, ganha presente, nós aqui como assim? Aí começou a surgir um desejo no coração deles. De, dar um jeito em José. Vamos dar um jeito nesse maluco aí. E aí um dia eles estavam indo lá fazer o que eles tinham de costume fazer. E aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos jogar José no buraco. Aí falou assim, você não sabe, sem falar que eu sou provedor, que eu tenho a resposta. Eu tô num buraco. A minha vida tá toda zoada, meu casamento, minha família. Como você vem falar que eu sou provedor de alguma coisa? Então, presta atenção. José, ele tava no buraco. Você acha que dá para piorar quando a gente está no buraco? Pior que dá. Sabe o que acontece? Passou uns manos lá, os caras, além de ter jogado ele no buraco, falaram assim, não, faz o seguinte, vamos vender ele. Venderam o José como escravo. Aí chega José lá, trabalhando lá como escravo lá. E aí, você acha que dá para piorar? Dá, piorou, para José piorou. Porque ele foi conquistando a confiança, né, do camarada lá. O camarada viu que José era um homem de Deus, um homem íntegro e tal. E um dia, olha só, a mulher de Potifar estava lá. Essa é a parte que vocês iam, mas beleza. Potifar. Tava lá. Tava lá no seu palácio, na sua casa. E aí o que acontece? José era um homem jovem, assim como eu, bonito e tal, imagina, né? Essa é a parte que vocês iam também. Mas beleza. E aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a mulher de Potifar ia José. E aí ele, viu ele lá e falou, bicho, eu quero esse maluco aí. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ela foi lá, chamou ele, e na hora que José viu pra que era, a Bíblia fala que ele saiu correndo. Só que ela ficou com a roupa dele, com o manto dele. Segurou e puxou. E José saiu fora. Aí Potifar chega, olha a brilhante ideia da mulher. Você acha que dá pra piorar a vida de José? Dá. No buraco, como escravo. E aí o que acontece? Ela chega no Potifar e fala o seguinte, o José tentou me molestar aqui. E aí o que acontece? José é preso. Aí José é preso, beleza, passa um tempo lá, José na cadeia. Você acha que dá pra piorar? Dá. Aí José lá preso e tal. Potifar tem um sonho. E aí o que acontece? José tinha interpretado um sonho já lá na cadeia já. E aí ele falou assim pros camaradas quando ele interpretou, ó, lembra de mim quando você estiver lá, tá? Os caras lembrou? Não lembrou nada. Mas quando o camarada teve o sonho, de quem que eles lembraram? José. Chamaram José. Aí falou, ó, seguinte, veio aqui, teve um sonho e tal. Interpreta aí, meu, tu já tem um dom de Deus aí. E José interpretou. Aí beleza. Acontece que José começa a ter uma virada na sua vida. Ele interpreta o sonho. E a Bíblia fala que Faraó faz o quê? Chama ele e fala, não, agora esse camarada vai ficar aqui do meu lado. O camarada interpretou o sonho e tal. E olha só, José, de um camarada que estava no buraco, foi vendido, foi preso injustamente, foi esquecido lá na cadeia. A Bíblia fala que ele se torna um homem, o segundo homem mais importante do mundo.
Porque o Egito naquela época era o país mais importante do mundo. E José ficou como braço direito de Faraó. Essas, nossa, mas o cara só se lascou a vida inteira para depois, então. José, ele entendeu uma coisa, que mesmo ele estando lá se lascando, estando num buraco, estando preso, injustamente, ele entendeu que ele tinha um propósito. A vida dele era uma resposta de uma necessidade. Qual era a necessidade? A interpretação do sonho. E logo após vieram mais necessidades. E por isso que José foi colocado lá, para suprir as necessidades. E eu e você também fomos chamados e escolhidos por Deus. Não sei que fase que você está, se você está no buraco, se você foi vendido como escravo, se você está preso, se você está esquecido. Mas eu quero te falar uma coisa, o Senhor não esqueceu de você. Amém. Deus não esqueceu de você. E por isso Ele te trouxe aqui hoje. Para te lembrar que Ele te ama. Para te lembrar que Ele tem um plano e um propósito na tua vida. Amém. Então, olha só que interessante. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 17:11. Jeremias 17:11. Quem abrir primeiro aí pode ler. Meu irmão. E aí, Mike? Estão retardando aí só pra não ler. Ninguém abriu? Ai, gente. Ninguém abriu, eu vou ler. Diz assim: o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade de sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final se revelará um tolo. Olha só que interessante. O texto fala de riqueza. Só que o texto mostra um quadro do quê? De a riqueza conquistada da forma incorreta. Você acha que é errado você querer ter as coisas, você querer ter os seus bens materiais? Mas a questão é, como nós vamos conseguir isso? Como nós temos corrido atrás dessas coisas? Sabe por quê? Porque hoje em dia, pessoas matam, pessoas passam por cima de outras pessoas, passam por cima de princípios, de valores, de interesses. Simplesmente porque querem o quê? Os bens materiais. Não importa que preço. Se você tem que derrubar um avião de uma pessoa que está lá concorrendo também, não importa o que você tenha que fazer. Você quer conquistar. Porque o coração está cheio disso. Mas sabe por que muitas vezes nós agimos assim? Porque nós estamos numa condição de necessidade. Porque a necessidade nos leva intensamente a buscar algo que supra aquela necessidade. E sempre continua no vazio. E sempre continua no vazio. Aí você fala assim, tá, mas o texto fala de riquezas. Mas a nossa necessidade muitas vezes não é só por riquezas, por dinheiro. Muitas vezes você está tão necessitado, a sua alma tem um buraco, um vazio, que a gente busca preencher isso com drogas, com mulheres, com homens, com bebidas, prostituição. E por aí vai, a lista é grande. E nenhuma dessas tem diferença de uma para outra. A pessoa que usa droga, a pessoa que busca dinheiro a sua vida inteira e só isso, é a mesma coisa. A questão é a necessidade que a pessoa está. A necessidade que a pessoa tem. E isso leva a pessoa a viver daquele jeito. Isso leva a pessoa, de qualquer forma, a qualquer custo, fazer o que ela faz. Eu lembro quando eu usava droga, não tinha essa de não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro, nós dá um jeito. Nós rouba, nós vende o celular da irmã, nós dá um jeito. Mas nós usa a droga. Por quê? Existia uma necessidade. A minha alma tinha um vazio. E eu precisava suprir esse vazio. Talvez o seu problema não seja de droga. Talvez seja outro problema. Você sabe como está a sua vida. Deus te conhece, você também. Mas a questão é, até quando você vai viver nessa condição de necessidade? Até quando você vai ficar buscando intensamente suprir o seu vazio com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo? A Bíblia fala uma história, lá em Gênesis, se não me engano, 22, que você talvez já conhece essa história. Que é a história de Abraão e Isaac.
Deus fez uma promessa para Abraão, que ele ia ter um filho com Sara. Só que o que acontece? Eles eram tiozão já. Esse cara era tiozão, não era assim que nem nós jovens. Ela tinha de 90 anos para lá. E aí chega Deus e fala, então, você vai ter um filho. Como assim você vai ter um filho? Até que eles duvidam, né? No começo eles duvidam disso. E acontece. Depois de passa um tempo, lá um período de 20 e poucos anos, Deus cumpre a promessa e nasce lá Isaac. Só que um dia, olha só que interessante, lá nesses Gênesis 22, a Bíblia fala assim, e Deus provou Abraão. O texto começa dizendo assim, as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente fala assim, nossa, o diabo está destruindo a minha vida, o diabo isso, o diabo aquilo. Presta atenção, nem toda vez é o diabo. O texto diz que Deus fez o quê? Deus provou Abraão. O que ele fez? Ele falou assim, Abraão, eu quero Isaac. Aí você fala assim, nossa, mas Deus deu filho para Abraão e agora ele está pedindo de volta o filho? Como assim? Não era a promessa de Deus para a vida de Abraão? Era. Mas olha só, muitas vezes nosso coração está nas coisas. E qual é o desejo do coração de Deus? A única coisa que Deus quer de mim e de você é o quê? Nosso dinheiro. É isso? A nossa casa. A nossa roupa. O que ele quer então? Nosso coração. Nosso coração. Então, vamos mudar. Quando eu falo assim que Deus pediu Isaac, Deus não pediu Isaac. Deus pediu o coração de Abraão. Porque o coração de Abraão, talvez naquele momento, estava em Isaac, na promessa, naquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. E Deus chega e fala, eu quero o seu coração. E quantas vezes Deus exigiu o seu coração para ele? Qual é a nossa atitude? Negar. A gente fecha o nosso coração. Porque o nosso coração está nas... Nosso coração está nas necessidades. E olha só que interessante. Abraão, ele vai lá entregar Isaac. A Bíblia fala que ele chega lá no lugar, na verdade no caminho, Isaac olha para Abraão e fala assim, então pai, é o seguinte, nós estamos indo lá oferecer um sacrifício lá, mas beleza. Tem tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Está faltando. Você imagina você como pai, tem filho. Você entregar o teu filho, você saber o que você vai fazer com ele e o teu filho te pergunta. Você imagina como que o coração de Abraão ficou naquele momento. E aí o que Abraão fala para Isaac? Fique em paz, que Deus proverá. E aí chega lá no lugar onde ele ia sacrificar o filho dele. A Bíblia fala que na hora que ele ia sacrificar, o que Deus fala? Não precisa mais fazer isso. Porque eu vi que você realmente me entregar. Eu vi que o seu coração não estava nisso. E aí por isso a Bíblia fala que Deus abençoou Abraão de uma forma sobrenatural. E muitas vezes o seu coração está na bênção. Muitas vezes o seu coração está nas riquezas, nas coisas. E Deus muitas vezes não te abençoa por causa disso. Deus muitas vezes não te prospera por causa disso. Porque o nosso coração está inclinado para as coisas. Sendo que o nosso coração precisa estar inclinado para Deus. É só isso que Ele pede para nós. Dá o seu coração. Só isso, Ele não quer mais nada. E aí, a Bíblia fala que Abraão, Deus coloca o nome daquele lugar de Jeová Jirê, o nome daquele monte. Ou seja, Deus da provisão. Então, onde que a provisão vem? Quando que a provisão vem? Quando o nosso coração não está nela. Nossa. Quando o nosso coração não está nas coisas dessa terra. Quando o nosso coração está em Deus. Várias vezes. Eu estava lá passando por um momento difícil. E aí vinha a provisão. Do nada. Do nada não, né? Nunca Ele, né? É Deus. A provisão vinha. Como assim? As pessoas do nada vinham, ó, isso aqui, não sei o quê, um tênis, não sei o que lá, e isso e aquilo. E era exatamente o que eu estava necessitando. E sabe por que a provisão vinha? Porque o meu coração não estava na necessidade. Meu coração estava no provedor. Que é Deus. E se o nosso coração estiver no provedor, certamente Ele proverá. Amém. Então hoje é a noite de acontecer um câmbio. O que é um câmbio? É do carro lá? Não. Quando você muda. Câmbio em espanhol é mudança.
Hoje à noite já aconteceu uma mudança onde? No nosso coração. Amém. Interessante também dessa passagem, que simboliza e representa algo que Deus tinha feito e já tinha decidido também fazer. Abraão e Isaac simboliza o sacrifício de Cristo. O pai ir lá e sacrificar o seu filho. O que Deus fez por nós? Entregou o seu filho para morrer por nós. E olha só que interessante. Essa foi a expressão, a maior expressão de provisão de todo o tempo. Foi a provisão que Deus fez por nós. Sabe por quê? Porque não tinha outra forma. Existia uma necessidade. Qual era a necessidade? De nós nos reconectarmos com Deus. Isso nós não poderíamos fazer por si só ou pela força do nosso braço. Precisava haver um sacrifício. Precisava alguém que não tinha pecado morrer no nosso lugar. Aí Deus olhou para a terra, viu lá Abraão, viu Isaac, viu Paulo, viu Pedro, viu tantos outros. Só que eles também tinham pecado. E aí Deus falou o seguinte, então vou eu mesmo lá resolver isso daí. E ele proveu o cordeiro, ele proveu o sacrifício. Para suprir o que? A nossa necessidade. Cristo é a resposta da nossa necessidade. Cristo é a resposta do meu e do seu vazio. E eu te pergunto, o que você está esperando que Deus faça ainda por você? O que você está esperando ainda que Ele supra na sua vida? Sendo que na verdade, Ele já supriu. Sendo que na verdade, Ele já fez por nós. A questão é, você aceitou isso? Você trouxe isso para a sua realidade? Ou você ainda vive em necessidade? Mesmo Deus já tendo provido. Porque se você tem corrido atrás das coisas dessa terra, se você tem buscado o seu prazer, suprir o seu ego, e nada mais além disso, quer dizer que você está suprindo uma necessidade da sua alma, do seu coração. Nada mais além disso. E qual é a coisa triste disso? É que na verdade isso nunca vai ser suprido. Sabe qual é o tamanho do seu vazio? Exatamente o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Não sei. Então esse é o tamanho do seu vazio. Gigantesco. E aí ele vem e é colocado lá nesse vazio. E vem e completa o quebra-cabeça. Cristo vem e supre a nossa necessidade. Todas elas, sem exceção. Não precisa mais vivermos em necessidade. Cristo nos completa e nele nós somos completos. Você não precisa mais ficar correndo atrás das coisas dessa terra. Você não precisa mais se adequar a um padrão para você se sentir amado. Você vê uma rodinha lá e você fala, se eu não fizer isso, eu não sou amado, eu não sou aceito por essa rodinha. Eu preciso ser aceito. Aí você vive buscando uma identidade. Meu, quem eu sou? Não sei, então vamos lá buscar uma. Então faz isso, faz aquilo, não sei o que lá. Faz de tudo. Para tentar descobrir uma identidade. E aí vem teu pai e tua mãe e fala, você não vai dar em nada. Vem não sei o que e fala, você não vai ser ninguém. Você fala, nossa, eu tentei buscar tudo isso e essa é a minha identidade? Ninguém, nada. Não, essa não é a sua identidade. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. Amém. Quem é Jesus? Glória a Deus. Filho de Deus. E o que nele nós nos tornamos? Filhos de Deus. Um filho passa necessidade na casa? Não. Passa nele? Passa necessidade? Por quê? Os pais não deixam. Os pais, o filho não passa necessidade. Você fala assim, não, mas eu estou passando necessidade, você não sabe. Lá na minha geladeira não tem nada. O filho Mas não passa deixa de necessidade. comer. O filho não passa necessidade, presta atenção. A sua necessidade é essa? Séria por comida? Essa é a sua necessidade. A nossa necessidade deve ser, o nosso desejo deve ser o quê? Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é, quero ser cheio da sua presença, me revela, se mostra a mim. Essa deve ser a nossa necessidade e esse deve ser o nosso anseio. Porque se assim o fizermos, certamente Deus vai se revelar a nós. E aí nós vamos sair dessa condição de necessidade e nós vamos ser provedores. Nós vamos ser aqueles que temos a resposta para a necessidade desse tempo. Eu e você temos. Eu e você
Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por quê? Porque um dia alguém orou por você também. Mas um dia alguém parou de olhar para as suas próprias necessidades. E começou a olhar para as necessidades dos outros. Porque entendeu que a sua necessidade não tem mais. Já foi completada em Cristo. E agora, se a minha necessidade está completa, o que eu vou fazer? Suprir as dos outros? Certamente. Mas por que nós não temos supridos? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Não tem como. Não tem como. Nós darmos. Não O que não temos. Não temos. A questão é, Cristo está em você? Cristo está em nós. Porque se Ele estiver, certamente nós vamos expressar Ele. Certamente. Nossa, mas eu tenho só expressado os problemas. Quando os discípulos estavam lá no barco, né, interessante, que Jesus manda eles para o barco. Fala assim, ó, vai lá. Só que Jesus não fala o que ia acontecer no trajeto. Ele só fala, vai lá. E o que ele foi fazer? Foi orar. A Bíblia fala. Aí eu te pergunto, Jesus sabia o que ia acontecer no trajeto? E o que aconteceu no trajeto? Uma tempestade. Assim, mas Jesus mandou os caras para tempestade? Isso revelou algumas coisas no coração dos discípulos. A primeira coisa que revelou, que os caras acreditavam em fantasma. Porque a Bíblia fala que estava todo mundo lá no barco, e aí Jesus vem andando sobre as águas. E aí os caras falam, bicho, é o fantasma lá, mano. Olha o fantasma tal. E aí Pedro lá, imagina o Pedro assim, meu Deus, será que é mesmo? Fantasma. Aí Pedro fala, não é um fantasma não, olha lá, é Jesus, mano, é Jesus. Aí os caras falam, que Jesus é fantasma, mano. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Senhor, não tenham medo. E aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir até onde o Senhor está. E aí Jesus fala, então vem. E aí Pedro vai. E a Bíblia fala que Pedro começa a andar sobre as águas. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que estavam as ondas, estavam os ventos. E aí Pedro olha para o vento, olha para as ondas. Ou seja, tira o seu olhar de Jesus. E aí o que acontece? Afunda. E aí o que Jesus fala para ele? Homem de pouca Homem fé. de pouca fé. Homem de chaleira. Então a tempestade revelou o quê? No coração daqueles discípulos? Que eles não tinham fé. A questão é, será que verdadeiramente nós cremos? Ou a gente só vê os fantasmas no meio da dificuldade? Você só vê a tempestade no meio da dificuldade? Você esquece quem te mandou entrar naquele barco? Você esquece o que aquele que te mandou entrar naquele barco está fazendo? Aonde está Jesus agora? Também. Mas a Bíblia fala que ele está em outro lugar, fazendo uma coisa específica. Fazendo o quê? A Bíblia fala que quando acontece esse tempo, a Bíblia fala que ele manda cessar a tempestade. Simplesmente com uma ordem, cesse a tempestade, cesse. Os discípulos falam, quem é esse que até o vento e a onda lhe obedecem? Aí eu te pergunto, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade hoje? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Será que Cristo não tem o poder de suprir essa necessidade? Quem é este que até ao vento e às ondas lhe obedecem? O que será impossível para ele? A questão é que nós não cremos. Não cremos. Quando nós estamos na tempestade, a gente só vê os fantasmas e a tempestade. A gente esquece daquele que mandou. A gente está lá no barco. Eu imagino, talvez se Jesus não tivesse aparecido, o desespero daqueles discípulos, talvez ia fazer com que eles pulassem do barco. E sabe qual que é o problema de pular do barco? É que certamente eles iam morrer afogados. Então a questão é, na hora que a gente está lá, na tempestade, você pula do barco, você é esse que pula do barco. Cuidado. Porque talvez você possa morrer afogado. Não só morrer afogado, talvez os bichos no mar podem te comer. Tubarão, vai virar.
Lá em Lucas 15, Quebra-gelo? a Bíblia narra a história do filho pródigo. Talvez você conheça essa história, a gente já está partindo pro final. Tem um negócio que eu tava pensando, né? Um dia que eu fiz devocional e alguém falou uma vez sobre essa questão quando Pedro vai até Jesus, ele olha pro vento e começa a afundar. E aí, tipo, mas ele sabia nadar, ele era pescador, né? Tipo, imagina, o cara era pescador, sabia nadar e aí do nada. Tanto desespero, né? O desespero dele, acho que ele na frente de Jesus, eu acho que ele aprendeu a depender dele, tipo assim, não, ele é o Salvador, você que me tira daqui. Eu não sei nada, né? Tipo assim. Interessante. Então, lá em Lucas 15 a Bíblia fala sobre a história do filho pródigo. Todo mundo já conhece, talvez, se você não conhecia, eu vou rapidamente dar uma pincelada. O pai tinha 2 filhos. Um dia, um filho chega no pai e fala: pai, me dá a minha herança. Não quero mais viver aqui nessa casa, eu acho que não é isso não. Vou curtir minha vida. E a Bíblia fala que o pai, respeitando a decisão do filho, fala: bem, filho, toma aí, vai lá. E aí a Bíblia fala que o filho pega essa herança e começa a se divertir com seus amigos. Só que o que acontece? O dinheiro uma hora acaba. Você acha que o dinheiro é infinito? Acaba. E aí o dinheiro começou a acabar. E os amigos começaram a ir embora. E aí esse filho se encontra sozinho. Sem dinheiro, sem amigos, sem balada, sem isso, sem aquilo. E a Bíblia fala que ele começa a passar necessidade. E aí olha só, ele na sua necessidade, olha só o que ele vai fazer. A Bíblia fala que ele vai cuidar de porcos. Você que é palmeirense, cadê? E aí chegando lá, a Bíblia fala que a necessidade dele era tanta que ele desejou comida de porcos. Agora calma aí, pensa comigo. Ele vivia onde? No palácio. Na casa do pai. Lá faltava alguma coisa para ele? Never say E aí quando ele sai da casa do pai, ele sente a necessidade tanta que ele chega a comer e desejar comida de porco. Nossa, que nojo, não sei o que, comer comida de porco. Nós temos feito isso. A gente olha para Pedro e fala lá: Pedro não tem fé. Nós também não. A gente olha para Pedro lá: negou Jesus. Quantas vezes a gente não nega? A gente olha para Judas: lá o traidor. Quantas vezes a gente não trai?